dos indivíduos. Tentamos tutelar essas mesmas posições subjetivas em sistemas como o islâmico. Esses direitos, essas posições subjetivas não são calculadas da mesma forma. Portanto, nós temos a nossa tónica nos direitos fundamentais, liberdades e igualdade, sendo que o nosso princípio basilar é o princípio da dignidade da pessoa humana, e nós não encontramos esse mesmo fundamento no contexto islâmico. Com o regresso do regime talibã ao poder em agosto de 2021, no Islão, nós assistimos, portanto, a um retrocesso dos direitos das mulheres, portanto, cujos direitos elas tinham atingido durante 20 anos, tinham conseguido adquirir alguns direitos, como a participação na vida política, deixaram de poder ter acesso a este mesmo direito, deixando de participar na ONU, direito e não só, como também na vida académica. Enquadramento jurídico, político-social. As restrições impostas às mulheres afegãs e a relação com a lei da Sharia. Eles, ao abrigo da lei da Sharia, que tem a sua base no profeta Maomé, que tinha princípios como bondade e boa-fé, eles utilizam estes fundamentos de uma forma bastante restritiva, fazendo uma interpretação à sua mercê, para fazerem restrições extremamente limitativas, quer à saúde, quer à educação, ao controle sobre o seu corpo e sobre a própria voz das mulheres. Quanto à saúde, estas apenas poderão ter acesso a cuidados de saúde se forem prestados por outra mulher, caso contrário não terão acesso. Quanto à educação, com este retrocesso, com a volta do regime talibã, as mulheres deixam de ter acesso ao ensino, o que é realmente um dos maiores retrocessos, e em sociedades como a nossa não faz qualquer tipo de sentido quando lutamos pela igualdade de direitos. Temos também a questão de, e sabemos que eles têm por base o Alcorão, elas deixam de ter voz ativa, portanto elas nem sequer podem rezar o Alcorão em voz alta. Isso é uma questão que nos deixa imensamente preocupados. Temos também outras questões, como a proibição de viajar sozinhas, não podem falar em público, tem normas de conduta restritivas, e mesmo com punições severas para a violação destas mesmas normas. E se pensarmos na imagem que provavelmente todos teremos em relação às mulheres do Afeganistão, é as vestimentas que utilizam. Eu coloco mesmo a pergunta de pensarmos se, além de respeitar o símbolo da burca, se será apenas um símbolo religioso, se não terá por base uma simbologia opressora do próprio regime. Obrigam-nas a utilizarem roupas que as cobrem por completo, deixando apenas os olhos para que elas pelo menos possam enxergar, tapando assim a sua boca. Portanto, a sua liberdade de expressão é inexistente neste contexto. Quanto à lei do vício e da virtude, uma lei criada especialmente para as mulheres, com o fundamento de que é para a própria proteção das mulheres, é manter o seu caráter puro, aqui associam, portanto, é a justificação que eles dão desta mesma lei do vício e da virtude. Estas medidas que traz esta lei de agosto de 2024 são ainda mais castradoras da própria dignidade das mulheres. Podemos citar mesmo no conteúdo da lei a criação do Ministério para a Promoção da Virtude e Promoção do Vício, sendo implementadas leis de moralidade ligadas diretamente apenas às mulheres, portanto, são propriamente para as mulheres, que controlam aspectos mesmo da vida pessoal das mulheres, como a sua própria aparência, o seu comportamento em público, como referi há pouco, não podem usar o Alcorão em público, mas também não podem cantar e não podem falar em público, não pode ser ouvida a sua voz. E isto em contextos como o nosso levanta várias preocupações. Quanto à sua circulação, conforme disse também, elas apenas circulam se estiverem acompanhadas quer do pai, ou do marido, ou mesmo de um irmão. E se estas medidas não forem cumpridas, esta mesma lei atribui sanções a estas mesmas mulheres, por isso o intuito seria proteger
as mulheres e o seu caráter puro e os seus direitos, atribuírem sanções às mulheres, deixa assim um ponto de interrogação muito grande. Relativamente à questão da possibilidade de haver aqui um apartheid de género, se fizermos um contraponto com a África do Sul, entre 1948 e 1994, onde houve um tratamento desigual, uma segregação numa determinada raça, portanto, baseada em critérios arbitrários, que neste caso foi a raça e a cor, mas também poderia ser a religião. E neste caso, em relação às mulheres do Afeganistão e a forma como são tratadas, a questão que nós colocamos é se não haverá aqui um apartheid de género, se não estará aqui em causa um apartheid. Portanto, quanto à Amnistia Internacional, esta considera que realmente há uma lacuna do direito internacional ao não abranger esta figura, portanto, o apartheid de género, defende a necessidade de haver uma evolução normativa. Portanto, esta figura, este instituto, ser criado um instituto de apartheid de género, para que haja uma maior consciencialização e uma preocupação que faça com que realmente outros países, como fruto do Ocidente, possam se posicionar face a esta situação. Assiste-se para a legitimação do poder a uma instrumentalização da mulher, do corpo da mulher, através desta lei que referi do vício e da virtude. O regime talibã reduz a mulher à condição de propriedade masculina, servindo a interesses misóginos, o que reforça a tese de segregação. Tem por base, como disse, apenas legitimar o seu poder e não proteger as mulheres conforme a propõe. Os direitos que são objeto aqui de violação por parte do regime talibã referem-se tanto ao direito à liberdade e à segurança pessoal, conforme nos diz o artigo 9 do PIDCP, em que a detenção arbitrária sem acusação formal ou acesso à defesa viola diretamente esta norma. Temos também a violação do direito à integridade física e psicológica, que é proibido por convenções contra a tortura e tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Temos também a violação do direito à educação, garantido no artigo 13 do Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. E temos também aqui a violação do direito, ou melhor, temos aqui uma discriminação de género, que é feita de forma arbitrária, configura, portanto, a violação da Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, entre os artigos 2 a 5. Quanto ao Afeganistão, como está de parte de instrumentos de direito internacional, temos a referência à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que contempla no seu artigo 1 que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, por via de direito internacional consuetudinário. O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, que protege, entre outros, os direitos à liberdade, segurança pessoal, igualdade e à liberdade de expressão. O PIDCP, que garante o direito à educação e ao trabalho em condições dignas. E também temos a referência à Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. A vinculação às obrigações internacionais permanece válida independentemente de haver uma mudança de regime. Portanto, em contexto onde haja transição de poder, as normas internacionais e as obrigações respectivas mantêm-se em vigor. Contudo, o que acontece normalmente em relação ao Afeganistão é que este Estado assina, mas não ratifica os tratados. E há que ressalvar que o Afeganistão já era um Estado-membro das Nações Unidas em 1948 e votou a favor da declaração. E este instrumento não está sujeito à assinatura nem à ratificação para que seja uma obrigação. Resta-me deixar duas perguntas antes de passar à minha colega, para deixar-vos a refletir, que é, no nosso contexto ocidental, onde existem fenómenos migratórios destas comunidades para os nossos territórios, estará o Ocidente condenado com a integração destas culturas a perder a sua identidade? Sendo eu uma mulher que vive em contexto europeu, deixo a minha preocupação, pois já se debate em contexto político português sobre a possibilidade de desvirtuação dos princípios inerentes à nossa ordem jurídica. Será que, se tiverem a possibilidade de chegar ao poder,
pela via democrática. Será que assistiremos no futuro a um retrocesso do papel da mulher também no contexto ocidental? Olá, bom dia a todos. Eu vou começar por falar sobre os desafios da aplicação e fiscalização do direito internacional. Ora, o regime talibã não reconhece os tratados internacionais como fontes legítimas de autoridade e, portanto, tem vindo a recusar a intervenção e a cooperação das organizações internacionais, o que vai dificultar, o que vai fazer com que haja dificuldades a nível de fiscalização externa. A comunidade internacional não reconhece o regime talibã como uma forma de governo e, nesse sentido, há muitas dificuldades no estabelecimento de diálogo com este regime. O não reconhecimento tem a ver com o facto das violações que acontecem em território afegão, sobretudo contra os direitos das mulheres. Vou falar numa cimeira que ocorreu em julho de 2023 em Doha, organizada pelas Nações Unidas, em que participaram 25 Estados e algumas organizações internacionais. Foi a primeira vez que representantes do Estado do regime talibã participaram. O objetivo era o reconhecimento deste regime como um modo de governo legítimo. Mas desta cimeira não se obteve quaisquer acordo, uma vez que nem os Estados-membros estavam dispostos a ceder no que diz respeito às medidas que este regime tem imposto, nem o próprio regime talibã também estava disposto a conceder algumas cedências no que diz respeito ao seu modo de governar. Uma coisa que é importante ressalvar no contexto desta cimeira foi a ausência de mulheres afegãs. Isto levou a que a comunidade internacional repensasse o seguinte: até que ponto é que nós, países ocidentais, estamos dispostos a negociar os direitos das mulheres afegãs, colocando-as fora da mesa de discussão, na tentativa de obter um diálogo com este regime. Vieram muita gente a público condenar esta ausência, nomeadamente o relator especial da ONU, Richard Bennett, e a secretária-geral da Amnistia Internacional. Poder dizer que os direitos das mulheres afegãs não eram negociados. Além disso, existe uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que estabelece a obrigação de participação das mulheres em iguais condições nas cimeiras internacionais que visem a obtenção da paz. Ora, não foi isto que aconteceu. Vou falar seguidamente do papel do Tribunal Penal Internacional, que foi criado em 98 pelo Tratado de Roma. O Afeganistão é parte deste estatuto desde 2003, quando ratificou o tratado. Recentemente, o Tribunal Penal Internacional emitiu 2 mandatos de detenção contra 2 líderes talibã, acusados de crimes contra a humanidade com base na perseguição de género. É importante dizer que o regime talibã acusa o TPI de uma dualidade de critérios e afirma que estão a ser alvo de uma marginalização e perseguição por parte dos países do Ocidente. Neste caso, a atuação do TPI enfrenta algumas dificuldades, nomeadamente no cariz operacional e político, uma vez que carece da cooperação entre os Estados e nem sempre isso é possível. Uma vez o que está em causa muitas das vezes é a intervenção na soberania de um Estado e nem sempre a cooperação é possível. Apesar de na prática ser muito difícil que estes mandatos efetivamente sejam executados, a verdade é que os mandatos carregam um simbolismo no sentido de alertar as comunidades internacionais, as organizações internacionais, de que existe uma grave violação aos direitos humanos, que está a acontecer agora, neste momento, e trazer para cima da mesa a discussão e a nossa consciência acerca de até que ponto é que não se trata de um assunto que diz respeito a todos nós e a soberania do Estado aqui deve ser preterida em função de valores mais importantes.
estimado colega disse, a dignidade da pessoa humana, a sua autonomia e mesmo a sua essência enquanto pessoa. Portanto, o mandato vai consubstanciar uma condenação ainda formal destas atitudes que estão a acontecer hoje no Afeganistão. Para concluir, deixo aqui a nota de que nós consideramos que o direito internacional neste momento enfrenta um dilema de natureza ética e jurídica, uma vez que, por um lado, está em causa a soberania de um Estado e, por outro, está a necessidade de intervenção externa para salvaguardar direitos fundamentais. E, a nosso ver, obviamente, que os direitos das mulheres devem ser protegidos e acautelados e, portanto, deve haver uma maior consciência a nível internacional. Vou terminar com uma frase proferida por uma jornalista afegã que disse o seguinte: para as mulheres, no Afeganistão, é a morte em câmara lenta. Obrigada. Agora chamar a senhora para a avaliação. Sempre são uma pergunta de casa. Também são estudantes da licenciatura e vamos falar da violação dos direitos humanos enquanto andam ao pé. Antes de mais, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos os que estão aqui na sala. Um agradecimento a toda a organização e, em especial, à professora doutora Catarina por nos ter convidado para falar deste tema que, infelizmente, é um de muitos que lesa os direitos humanos de várias pessoas. Gostaria também de elogiar as apresentações feitas pelo Dr. Paulo Brito, pela doutora Maria da Assunção Pereira e também pelas nossas colegas. E o nosso tema, então, que vamos abordar é as violações na prisão de Guantánamo Bay. Antes de mais, a localização geográfica de Guantánamo Bay, penso que a maior parte de vocês já deverá saber, fica em Cuba, no entanto, é administrada pelos Estados Unidos, através de um arrendamento perpétuo feito desde 1903. E isto cria um debate, no caso, entre responsabilidade jurídica das coisas que acontecem lá, nomeadamente violações de direitos humanos. Isto porque, visto que a prisão de Guantánamo Bay não se situa geograficamente na América, os Estados Unidos da América recusam-se a aplicar o direito interno deles, precisamente por esta localização geográfica ser diferente. No entanto, recusam-se também a aplicar os direitos internacionais humanitários. Esperem, estou a fazer aqui as netas. Peço desculpa. Recusam-se também a aplicar os direitos internacionais humanitários, pois, segundo eles, denominam estes detidos como, e vou passar a citar, combatentes inimigos ilegais. Estes combatentes inimigos ilegais foi um termo, então, inventado pelos Estados Unidos para desviar a atenção da legislação para um outro tema, visto que este tema não existe, este termo não existe, e não existe nenhuma legislação que abranja estes combatentes inimigos ilegais. Isto lembra-me um bocado uma situação que aconteceu na década de 50 em Portugal, quando Portugal foi pedido pela Europa para abandonar as colónias e Salazar responde: não são colónias, mas sim províncias ultramarinas. Isto é um bocado um exemplo de como os governos fazem para desviar o tema da situação, para impedir a aplicação de determinados direitos. Passo aqui a citar uma frase que nós tínhamos colocado aqui no nosso trabalho, que infelizmente não podemos mostrar, que é: independentemente da categoria atribuída, todos os indivíduos possuem direitos humanos universais. A negação desses direitos aos detidos em Guantánamo contraria princípios fundamentais da dignidade e da legalidade. E permitam-me acrescentar que estes princípios da dignidade são muito importantes, até porque estão duplamente legislados
tanto em legislação internacional como em legislação interna, como é o nosso caso do artigo 1 da Constituição da República Portuguesa, e colocando em questão a moralidade do sistema jurídico dos Estados Unidos. A negação do habeas corpus contradiz, por exemplo, os artigos 9º e 14º, que dizem também respeito à prisão arbitrária, à liberdade de julgamento, e do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Esqueci de mencionar essa parte. Agora, relativamente aos mecanismos para combater estas violações, nós temos atualmente mecanismos que, na teoria, o fazem, no entanto, na prática não é assim tão fácil. Nomeadamente a ONU, que deveriam atuar nestes casos de violações de direitos humanos, porém a efetividade desses mecanismos é frequentemente comprometida pela falta de atuação concreta e também pela hesitação dos Estados Unidos. Dos Estados-membros, perdão. Isto porquê? Porque a aplicação do direito internacional depende desta mesma vontade dos Estados-membros, que muitas vezes acabam por priorizar os seus interesses próprios, nacionais, em vez dos interesses internacionais. Isto acontece muitas vezes, nomeadamente em situações de forte sensibilidade, como é o caso da Rússia que conhecemos atualmente, como é o caso do Estado de Israel e também como é o caso dos Estados Unidos. E agora permitam-me passar a palavra, porque eu já estou a falar há muito tempo e eu não quero estar aqui a ocupar tempo demais. Antes de mais, bom dia a todos os presentes. Eu vou falar acerca das tentativas portuárias de encerramento. Sabemos que em 2009 Barack Obama assinou a ordem executiva para o processo de encerramento da prisão de Guantánamo. Essa mesma foi represada pelo Congresso por vários motivos, sendo que vou explorar aqui alguns. Um deles seria a utilização dos fundos públicos para a transferência desses mesmos prisioneiros, o que acaba por ser uma contradição não só lógica, como também moral, visto que são estes mesmos fundos que são utilizados para a manutenção desta violação constante de direitos humanos. Outro motivo seria que este mesmo representaria um fracasso na luta contra o terrorismo, o que de certa forma também acaba por ser um bocadinho questionável, porque até que ponto é que são de facto a lutar contra o terrorismo quando estamos a violar constantemente os direitos humanos, não só nas houverem a práticas de detenção arbitrária e a negação de julgamento justo, renegam os próprios valores que dizem defender. Esta hipocrisia que se sustenta com base em argumentos autodestrutivos podem, assim, perder toda a sua competência. O argumento de guerra ao terror não pode servir de escudo moral para atos que, na sua plenitude, são crimes internacionais. Desta forma, eles usaram os atentados de 11 de setembro como justificação para a criação desta mesma prisão. Mas, na verdade, assistiu-se a uma radical mudança no discurso político norte-americano. O medo, uma emoção legítima depois daquilo que se teria passado, começou-se, na verdade, a usar-se como ferramenta política, o que destruiu toda a sua base. Usou-se, assim, como fator impulsionador para justificar ações radicais. Este proveito da situação aplica-se de forma regular a diversas práticas dos Estados Unidos da América. Prejudicam a população e refletem a instrumentalização da situação para proveito próprio. Tratou-se assim de uma resposta improvisada ao contexto de uma oportunidade política ou um aproveitamento daquilo que aconteceu. O discurso de combate ao terror passou assim então a funcionar, como uma espécie de carta branca para fazerem tudo aquilo que quisessem, segurando uma suposta segurança nacional.
Mas até que ponto existe segurança se os direitos não são assegurados? Esta mesma prisão é em si uma expressão de profunda ruptura com os princípios de Estado de Direito. O simples facto de existirem detenções indefinidas sem acusação formal e de serem realizadas práticas de tortura e julgamentos ilimitados sem garantias mínimas traduz uma suspensão prática das normas constitucionais e dos tratados internacionais. Tal realidade configura assim um sistema de execução onde a legitimidade é substituída por conveniência política. Isto é assustador. Ainda que exista, deve ser remediado. Esta contradição é ainda mais grave quando se trata dos Estados Unidos da América, porque é um país que historicamente se apresentou como defensor de liberdade e direitos humanos. Os mesmos não estão a ser aplicados. Pressupondo-se assim esta grande preocupação, abre precedentes perigosos porque, se a maior democracia do mundo pode criar zonas de não-direito, o que impede regimes autoritários de não fazer o mesmo. Em último, Guantanamo é mais do que uma prisão. É um símbolo sombrio da execução de valores democráticos que estão a faltar neste momento aos Estados Unidos da América. A sua existência e manutenção desafiam os fundamentos do direito internacional dos direitos humanos e exigem que a comunidade internacional e a opinião pública se junte e faça algo, porque no fim o que está em jogo não é apenas a justiça para os detidos, mas a integridade do próprio sistema jurídico global. Obrigada pela vossa atenção. Este sistema um pouco fora do comum. Vou agora chamar a Sofia, Carolina e Carolina. Bem, alunas aqui da Lição que nos vão apresentar o tema da vigilância em massa e privacidade digital. Não, estou enganada. Então vai apresentar. Proibição da escravatura e proteção dos trabalhadores migrantes na Europa. Peço desculpa. Obrigada. Bom dia a todos, chamo-me Carolina Esteves e com muito gosto participo neste painel, juntamente com os meus colegas, dedicado à proteção dos direitos humanos. Agradeço aos professores Dr. Oscar de Maia e Fábio da Silva Roja pela organização deste evento e pela oportunidade de refletirmos sobre temas que continuam a ser extremamente relevantes. Esta participação representa para nós uma valiosa forma de aprofundar o nosso percurso académico. Infelizmente, não podemos poder apresentar o nosso PowerPoint, que seria um documento fundamental para a nossa apresentação. O tema que escolhemos, a proibição da escravatura e a proteção dos trabalhadores migrantes na Europa, pode parecer desenvolvido, dada a sua proibição formal, em múltiplos estudos jurídicos. No entanto, a realidade mostra que, infelizmente, estas práticas ainda persistem. Atualmente, muitas pessoas, especialmente migrantes, continuam a ser alvo de exploração laboral e trabalho forçado. Por isso, acreditamos que este tema é essencial. Não basta proibir, é necessário garantir proteção eficaz, fiscalização adequada e responsabilização efetiva. Esperemos que esta apresentação possa contribuir para a reflexão e para uma maior consciencialização sobre esta realidade persistente. A escravatura abolida formalmente na maioria dos países ao longo do século XIX persiste em novas formas conhecidas como escravatura moderna. Na Europa, este fenómeno está intrinsecamente ligado ao aumento da migração laboral e à vulnerabilidade dos trabalhadores migrantes. Os imigrantes são particularmente vulneráveis a estas práticas, sobretudo quando procuram melhores condições de vida e acabam sujeitos a exploração e abusos e condições degradáveis. Este trabalho propõe analisar os fundamentos históricos e jurídicos da proibição de escravatura, identificar os desafios atuais e propor mecanismos de proteção eficazes para os trabalhadores migrantes na Europa. Historicamente, a escravatura fez parte da estrutura económica e social europeia, desde o Império Romano até às economias coloniais europeias. Apesar da sua abolição formal, no século XIX, as dinâmicas de dominação e desigualdade persistiram sob novas formas. A transição para o trabalho livre não erradicou a exploração, apenas a transformou. Os movimentos abolicionistas foram determinantes neste processo. Destacam-se a lei da abolição da escravatura no Reino Unido, que libertou milhões em todo o Império, e a abolição definitiva das quotas francesas após tentativas iniciadas na Revolução Francesa.
Estes marcos legais culminaram em 1948, na consagração da proibição da escravatura na Declaração Universal dos Direitos Humanos. No seu artigo 4 estabelece que ninguém será mantido em escravatura ou servidão. Este princípio foi reforçado por outros instrumentos de direito internacional, como o Pacto Internacional sobre os Direitos Cívicos e Políticos, cujo artigo 8º proíbe o trabalho forçado e a servidão, e pelas convenções da Organização Internacional do Trabalho número 29/65, que definem e combatem o trabalho forçado. O Protocolo de Palermo, por sua vez, atua especificamente sobre o tráfico de pessoas com normas de prevenção e repreensão. Estes documentos impõem obrigações claras aos Estados e criam mecanismos de proteção às vítimas. No plano europeu, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia proíbe expressamente no artigo 5 a escravidão, o trabalho forçado e o tráfico de seres humanos. Esta proteção é complementada pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos, também no artigo 4, e por diretivas importantes como a Diretiva de 2011-36, que combate o tráfico das vítimas, e a Diretiva de 2009-52, que sanciona empregadores que exploram migrantes em situação de trabalho. Hoje, a escravatura manifesta-se de uma forma dissimulada. O trabalho forçado inclui situações de coação, vigilância, retenção, documentos e ameaças ou até dívidas impagáveis. O tráfico de seres humanos abrange a exploração sexual, o trabalho agrícola ou doméstico forçado, a medição forçada, casamentos forçados e até a extração de órgãos. Apesar dos avanços legais, os desafios permanecem em face da fiscalização, redes criminalizativa e a invisibilidade das vítimas. Para proteger os trabalhadores imigrantes, é fundamental aplicar efetivamente o quadro jurídico existente, reforçar o mecanismo de controle e garantir apoio real às vítimas. Só assim poderá ser possível erradicar de facto todas as formas de escravatura. Posso falar a Maria Sofia. Bom dia a todos. Relativamente ao perfil e à vulnerabilidade dos trabalhadores, os trabalhadores migrantes são especialmente afetados pela escravatura moderna. São atraídos por várias promessas de emprego e acabam sujeitos a condições de trabalho degradantes devido à sua vulnerabilidade social e jurídica. Essa deve-se ao facto da falta de documentação dos trabalhadores, das barreiras linguísticas, têm dificuldade em comunicar e perdem acesso a vários direitos, o medo de deportação, ou seja, têm receio de denunciar os abusos das autoridades, a dependência do empregador, pela moradia, a alimentação e a proteção. Existem diretivas que protegem os trabalhadores sazonais e a discriminação baseada na nacionalidade, assim tal como a Convenção sobre os Trabalhadores Migrantes da ONU. Existem vários setores de maior risco de exploração, são esses: o setor da agricultura, onde os trabalhadores sofrem jornadas longas sem contrato e calor extremo; o setor da construção civil, onde há a retenção de vários documentos; o setor têxtil, os trabalhadores trabalham em fábricas sem segurança; e também no setor de trabalho doméstico, onde os trabalhadores sofrem isolamento, abuso e falta de descanso. Estes setores apresentam características que facilitam a exploração, ou seja, os trabalhadores sofrem um trabalho intensivo, têm uma fiscalização limitada e também há uma baixa qualificação formal exigida. A informalidade destes setores leva à dificuldade de aplicar leis trabalhistas e identificar situações de escravidão moderna, criando então um ambiente propício para estes abusos. Existem alguns casos emblemáticos da escravatura, começando por falar do sistema caporalato na Itália. Centenas de migrantes, na maioria deles são africanos, são resgatados para condições de trabalho degradantes. São recrutados por intermediários ilegais, os chamados caporali, são explorados e fazem jornadas exaustivas com salários muito baixos, vivem em alojamentos insalubres. Contudo, há uma lei que criminaliza esta situação, que é chamada Lei Anti-Caporalato, formada em 2016. Falando de outro exemplo, que são as oficinas têxteis no Reino Unido, são instalações perigosas onde os trabalhadores migrantes, geralmente do sul da Ásia, são submetidos a longas jornadas de ambientes inadequados. Esses trabalhadores recebiam salários de 3 ou 4 libras por hora, o que é um valor muito inferior do mínimo legal britânico. Essa empresa sofreu uma grande pressão pública e foi alvo de investigações por utilizar fornecedores que exploravam esses trabalhadores. Falando de outro exemplo, as redes de tráfico na Roménia e na Hungria, os trabalhadores eram levados para a Alemanha, para o Reino Unido, para a Holanda. Quando chegavam lá, eram submetidos a trabalho forçado em fábricas e campos agrícolas.
Estas redes são criminosas para tráfico humano. Fazem ofertas enganosas de emprego, ameaçam e confiscam os documentos. Outro exemplo, a exploração no setor agrícola e doméstico na França. Nas regiões de produção de vinho, geralmente na África, os trabalhadores enfrentam condições de escravidão, salários não pagos, jornadas exaustivas, entre outros abusos. A produção vinícola cria um ambiente propício para a contratação informal e exploração de mão de obra. Em residências privadas, em Paris, os trabalhadores sofrem isolamento, abuso psicológico e físico e condições degradantes. A natureza privada deste trabalho dificulta a fiscalização e facilita abusos. Para finalizar e passar a palavra à minha colega, a agricultura intensiva em Espanha, mais precisamente na Andaluzia. A Andaluzia é um dos maiores polos de produção agrícola da Europa. Muitos migrantes eram da África do Norte e da América Latina. Estes são submetidos a confecções inadmissíveis, onde sofrem condições climáticas extremas, alojamentos precários e este trabalho chama-se o trabalho em negro, que é um trabalho informal que priva o trabalhador de direitos básicos, como as férias, a proteção contra acidentes e o acesso à segurança social. Obrigada. Bom dia a todos. Dando sequência ao que a minha colega estava a dizer, no âmbito da escravatura moderna, podemos dizer que a escravatura moderna persiste nos dias de hoje, alimentada pela informalidade, medo e impunidade. E a fiscalização que existe nesse setor é falhada em alguns setores clandestinos. Enquanto isso, milhares de vítimas silenciam-se por meio de importação e repatriação. Dentro desse âmbito, algumas barreiras jurídicas e redes criminosas organizadas mantêm-se em milhares de situações de exploração invisível. Frente a isso, a ONG e as sociedades civis tornaram-se protagonistas, com mais de 1.000 entidades ativas e 65% dos casos sendo revelados por denúncia popular. A União Europeia assume um papel crucial, promovendo leis unificadas, políticas migratórias mais humanas e financiamento de projetos de reintegração e monitoramento constantes por meio da FRA, que é pronunciada por uma entidade. Com isso, busca-se romper o ciclo de vulnerabilidade e garantir a proteção real e real dos trabalhadores. Dentro do âmbito da escravatura moderna, existem principais desafios no combate à mesma, dos quais podemos destacar a fiscalização difícil em setores informais, onde a exploração ocorre em locais de difícil acesso, barreiras ao acesso à justiça, tais como processos complexos, processos burocráticos e custos altos, e também temos a falta de apoio jurídico. Temos também o medo de retaliação e deportação, que impede as vítimas de denunciar, e temos também a atuação de redes criminosas organizadas que dificultam a responsabilidade dos culpados. E temos também, o que eu acho mais importante, políticas migratórias restritivas, que mantêm trabalhadores em situações extremamente vulneráveis. Podemos destacar também o papel da ONGs e da sociedade civil, de extrema importância, como serviços de atendimentos permanentes, com mais de 1.000 ONGs ativas e 65% dos casos, identificados por denúncia popular. Por fim, a União Europeia destaca um papel importante, atuando através de harmonizações legislativas entre os Estados-membros, monitoramento contínuo pela Agência de Direitos Fundamentais, a FRA, como havia dito, financiamento de projetos sociais e combate ao tráfico. Temos também a promoção do diálogo social e da responsabilidade empresarial, e a União Europeia busca coordenar as ações eficazes e garantir a proteção dos trabalhadores, independentemente da sua origem ou situação migratória. Muito obrigada. Obrigada por esta apresentação sobre as situações críticas que nós temos aqui ao lado. Vou agora chamar a próxima grupo, constituído por
Luísa. Mais confirma sobre direitos humanos, mas especificamente a vigilância em massa, a privacidade digital e as revelações de Edward Snowden. Bom dia a todos. Eu sou Carolina Machado e essa é minha colega Maria Luísa Santana. Nós somos da turma do segundo ano de Direito e, infelizmente, também não podemos apresentar o nosso PowerPoint. O tema que iremos abordar é vigilância em massa e privacidade digital, as revelações de Edward Snowden. O objetivo do nosso tema é mostrar como Edward revelou isso, que afetou o mundo e ainda afeta até hoje. Primeiramente, o que é NSA? NSA significa em português Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América e que foi criada em 1952. O que ela faz, a NSA? Ela coleta e analisa os dados, as informações de inteligência eletrônica e das comunicações, protegendo essas comunicações do governo americano e sistemas contra espionagens e ataques cibernéticos. Ela também desenvolve tecnologias de criptografia de segurança de informação. Além disso, ela também monitora as ameaças cibernéticas e globais contra terrorismo, espionagem e crimes cibernéticos. Quem é Edward Snowden? Ele era o ex-analista da NSA, que em 2013 revelou um esquema global de vigilância em massa pelo governo dos Estados Unidos. E por que ele decidiu revelar isso? Porque era contra a ética dele, contra a sua moralidade, e fez com que ele tomasse essa atitude que trouxe um efeito nisso, que atualmente ele está refugiado na Rússia, que após ter vazado esses documentos que são sigilosos para os Estados Unidos. Antes de apresentar o que o Snowden revelou, precisamos entender o que são dados. Dados são todas as informações pessoais que nós temos, como e-mails, a nossa localização, fotos, uploads, todas as nossas interações nas redes sociais são chamadas de dados. E que isso é um retrato da nossa vida íntima. Então, Snowden revelou o quê? Ele revelou que havia essa coleta em massa dos dados que a NSA fazia, só que sem um mandado judicial. Além disso, eles também espionavam os cidadãos sem ter cometido nenhum crime e ter infringido nenhuma lei. Além disso, eles também espionavam líderes estrangeiros, como a ex-presidente Dilma do Brasil, Dilma Rousseff. Como isso aconteceu? Através de parcerias com empresas de tecnologia. Eles utilizavam programas como Prism e SQScore. Eles acessavam esses servidores através de grandes empresas que colaboravam com isso, como Apple, Google e Facebook. Através desse monitoramento, eles faziam em tempo real e essas atividades eram online, enquanto nós estamos fazendo as nossas pesquisas online, é assim que eles pesquisavam e coletavam nossos dados. E com isso, a falta de transparência e supervisão legal fez com que o mundo criticasse fortemente as atitudes do governo, da NSA, com essas atitudes que eles fizeram, coletando os nossos dados sem as nossas permissões. Agora, com a minha colega. Obrigada. Boa tarde. Eu vou dar continuidade agora ao tema e eu vou falar sobre as consequências globais das revelações de Edward Snowden. A começar pelas reações legislativas jurídicas, tivemos revisões de acordos internacionais, como, por exemplo, o Acordo Safe Harbor, que permite a transferência entre dados entre a União Europeia e os Estados Unidos.
Esse acordo foi declarado inválido em 2015 pelo Tribunal de Justiça da União Europeia por conta de falta de proteção adequada aos direitos de privacidade, que é um direito humano fundamental. E também outro exemplo é o Privacy Shield, que também foi outro acordo que foi invalidado pelo mesmo motivo. E depois, como reações legislativas e jurídicas, também tivemos demandas por soberania digital. Os países começaram a criar leis exigindo que dados de seus cidadãos fossem armazenados em servidores locais. Outra consequência global dessa revelação foram críticas de organismos internacionais como a ONU e a União Europeia. Por parte da ONU, vários relatores expressaram preocupações sobre a violação dos direitos humanos, especialmente direitos à privacidade. A União Europeia, por parte da União Europeia, parlamentares europeus condenaram a espionagem e exigiram garantias da proteção dos dados dos cidadãos europeus. Outra consequência global foi a mudança em políticas de vigilância. Tivemos a mudança de reformas legais nos Estados Unidos, como exemplo, trago aqui a USA Freedom Act de 2015, que foi uma... Só um minuto, por favor. Foi uma reforma que aconteceu nos Estados Unidos que limitou a coleta em massa de dados telefônicos pela NSA. Outra consequência foram os debates globais sobre a privacidade. Muitos países passaram a rever suas próprias políticas de vigilância e a pressionar por maior transparência nas práticas de coleta de dados. Também teve uma conscientização pública sobre a privacidade digital. Houve um crescente uso de criptografia, como exemplo de ferramentas, o ProtonMail e o Signal, que são utilizados com muita frequência para proteção, como criptografia. E em relação aos direitos humanos, temos, por meio dessas revelações, por meio dessa vigilância em massa que a NSA estava fazendo, temos a violação do direito da privacidade, que está previsto no artigo 12 e no artigo 17, no artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e no artigo 17 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. O artigo 12 e o artigo 17, eles falam sobre o direito à privacidade e definem a privacidade como um direito humano fundamental, protegem contra abusos do Estado e de terceiros e garantem proteção legal contra violações. O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos dá força jurídica vinculante, ou seja, ele obriga legalmente os Estados a ratificarem e proteger o direito à privacidade por meio de leis e políticas, enquanto a Declaração Universal de Direitos Humanos é uma declaração com força moral e política. Em relação aos direitos humanos, também temos a autocensura e ameaça à liberdade de expressão. A autocensura é uma consequência. A autocensura é quando os cidadãos passam a evitar expressar opiniões online, principalmente opiniões políticas, especialmente críticas ao governo, mudar o comportamento digital, evitar pesquisas, evitar palavras-chave, justamente pelo medo dessa vigilância em massa, e isso é uma infração à liberdade de expressão, que está prevista no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, por outro lado, temos riscos à liberdade de associação. Antes de mais, a liberdade de associação é o direito de formar, participar ou apoiar grupos, como partidos políticos, ONGs, sindicatos e movimentos sociais e ativistas. E esse medo gera o risco a essa liberdade, que é um direito também previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos, que está no artigo 20. As revelações de Edward Snowden marcaram um ponto de virada sobre a privacidade digital, e em seu legado traz o reforço do debate entre segurança e liberdade e a privacidade digital como direitos humanos essenciais, como eu referi, a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. E é isso, muito obrigada a todos. Muito obrigada. E temos agora o último painel da parte da manhã. Vou chamar a Luciana e Domingos. Mulheres, Luciana Ferreira e Domingos Carvalho.
alunos da licenciatura também. E nos vão falar do tema da proibição da cultura no âmbito do direito internacional. Estou um pouco mais avançado. Bom dia, primeiramente. Primeiro gostaria de agradecer a todos os presentes e expressar o nosso agradecimento à professora por nos dar essa oportunidade. Temos a certeza que será um contributo para a nossa evolução académica. O tema que será abordado por nós é a tortura. É a tortura. A tortura é entendida como qualquer ato praticado por qualquer pessoa intencionalmente com a intenção de causar dor física ou moral com o fim de obter algum tipo de informação ou punição. Esse ato é proibido internacionalmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. A tortura é uma das práticas condenadas pela comunidade internacional, sendo considerada uma violação grave de direitos humanos e direitos fundamentais. Direitos esses como a integridade física, a integridade moral e a dignidade da pessoa humana. A sua proibição é absoluta e incondicional, estando consagrada como em diversos instrumentos jurídicos internacionais e nacionais. Este trabalho visa explorar o enquadramento jurídico da proibição da tortura, os seus fundamentos, a jurisprudência e a relevância dos desafios contemporâneos na sua contradição. Universalmente, é cuja proibição é considerada absoluta, sem qualquer exceção, mesmo em contexto de guerra ou ameaça à segurança nacional. Tanto o direito internacional como o direito português consagram a proibição da tortura como norma fundamental. Este trabalho analisa o tratamento jurídico dado à tortura nesses dois sistemas, evidenciando convergência, mecanismos de prevenção e punição, bem como os desafios na sua aplicação efetiva. Temos as normas de instrumento jurídico. O direito internacional dos direitos humanos prevê a proibição da tortura em diversos instrumentos jurídicos. São esses a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 5, diz que ninguém será submetido à tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, PIDCP, diz que ninguém será submetido à tortura nem a pena ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Temos também a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos e penas cruéis e degradantes. Temos também a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, no artigo 3, ninguém pode ser submetido à tortura nem a pena de tratamentos degradantes. No fundo, todo esse conjunto de artigos visam dizer a mesma coisa e visam mostrar a gravidade da tortura no âmbito internacional e nacional e a proteção dos direitos humanos. E a proteção dos direitos humanos seria incoerente na ordem nacional e internacional, tendo a proteção dos direitos humanos como algo fundamental, como a integridade física, moral e até a própria dignidade da pessoa humana, permitir com que tivéssemos atos de torturas. E também o Estado não só está proibido de ter essas práticas de tortura, mas também como o Estado tem que ter atitudes para prevenir, para investigar os atos da tortura. E temos também o princípio da não repulsão, que diz que o Estado não pode mandar um refugiado para um país onde, evidentemente, tem indícios de que será torturado. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Chamo-me
obrigado e por dar a oportunidade nesse trabalho. No âmbito dessa natureza, a proibição da tortura é considerada uma norma dos códigos, ou seja, ela não pode ser afastada por acordo nenhum, ela é aceita e reconhecida em toda a comunidade internacional, e sendo que ela não pode ser afastada nem em contexto de guerra ou exceção, ou estado de exceção. No âmbito da responsabilidade internacional, na missão daquela que é a consolidação da proibição da tortura, a jurisprudência internacional tem desempenhado um papel bastante importante. Temos como exemplo o caso ocorrido em 1978, quando do confronto entre a Irlanda do Norte e o Reino Unido, no qual a Irlanda do Norte queixou-se ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos sobre os tratamentos que foram dados ou as práticas que se realizaram a quando da interrogação àqueles suspeitos de terrorismo. No âmbito do direito português, a tortura podemos encontrar na Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 25º, número 2, a afirmação de que ninguém pode ser submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos. Ainda no Código Penal, podemos encontrar estabelecido no seu artigo 243, que tipifica o crime da tortura aplicável a funcionários públicos que abusem da autoridade para infligir sofrimento físico ou psíquico. Quanto aos mecanismos nacionais de prevenção, Portugal aderiu ao protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura, Optional Protocol to the Convention Against Torture, e criou um mecanismo nacional de prevenção à tortura que é exercido pela Procuradoria de Justiça. Este órgão tem poderes para visitar locais de detenção, tais como prisões, alas psiquiátricas, centros de acolhimento, entre outros, e tanto quanto a emitir recomendações aos mesmos. No âmbito da jurisprudência nacional e europeia, infelizmente, Portugal já foi condenado pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos em casos relacionados a maus-tratos e uso excessivo de força por agentes do Estado. Essas decisões reforçam a importância da responsabilização e da atuação eficaz das autoridades. Concluindo, nas suas convergências entre os sistemas jurídicos, a Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 8º, reconhece a primazia das normas internacionais ratificadas, o que reforça ainda mais o alinhamento do Departamento Português com o direito internacional. Obrigado. Bom dia a todos. É sabido por todos nós que a tortura é proibida de forma absoluta pelo direito internacional e é considerada uma violação grave dos direitos humanos. No entanto, existem vários estados ou em várias partes do mundo que ainda têm a praticar a tortura. Após o atentado de 11 de setembro, técnicas como o airborne e a privação do sono continuaram a ser usadas por alguns estados, sendo amplamente condenadas por entidades como a Comissão contra a Tortura da ONU. Além disso, as vítimas enfrentam sérias barreiras para a obtenção de justiça, muitas vezes pelo medo de represálias ou também pela possível impunidade dos responsáveis. Muitas vezes pensamos que a tortura tem só efeitos físicos, mas não. A tortura também tem efeitos psicológicos duradouros e profundos. Assim sendo, apesar dos aspectos legais estarem num nível avançado, a proibição à tortura, a prática de proibição à tortura, enfrenta sérios desafios ainda, como dificuldade na obtenção de provas contra maus-tratos policiais, a morosidade nas investigações,
a falta de formação adequada dos agentes públicos, a inspeção e monitorização deficiente dos de prevenção. Dessa forma, para concluir a explanação dos meus colegas e a minha, podemos dizer que é essencial fortalecer a cultura dos direitos humanos em todas as esferas do Estado e da sociedade. Porque a luta contra a tortura não existe só mecanismos eficazes, mas também um compromisso contínuo para que possamos terminar com a tortura em todas as partes do mundo. Para garantir que nunca mais se pratique tortura, não é só uma tarefa jurídica, mas sim é um dever da humanidade. Muito obrigada. Agradeço novamente a todos os intervenientes pelas vossas apresentações claras e estimulantes e a Luciana vai falar da tarde. Mas pode confirmar. Está atrás, ela confirmou que eu queria falar da tarde. Portanto, só uma palavra assim e à parte, entre nós. Queria dizer que é com muita satisfação que vejo os meus estudantes a envolverem-se com temas exigentes de forma tão comprometida e permite-me dizer que sinto um imenso orgulho pelo que vocês conseguiram fazer, especialmente numa época que eu sei que é difícil para vocês. Estão neste momento do semestre em que estão entre testes, trabalhos e outras responsabilidades e, por isso, os meus sinceros parabéns. E espero que seja uma boa experiência para vocês, pelo menos eu tenho muito orgulho em vocês. E foi a primeira experiência que fizemos com os da licenciatura, acho que valeu a pena e vamos voltar a fazer. Obrigada por me entender. Passo. Existem muitas coisas que sei que vão ter testes na próxima semana, portanto, foi um esforço muito grande que fizeram. Não sei se haverá algumas observações, perguntas, pode ser elogios para os que passaram, pode ser várias coisas. Se alguém quer tomar a palavra depois deste primeiro painel sobre direitos humanos. Já é muito bom. Sim. Eu sei que não é fácil, para alguns é a primeira experiência, portanto, agradeço muito o esforço. Portanto, vou encerrar, se não houver assim mais perguntas, eu queria muito dizer, isto são coisas que já nós falámos, debatimos, e acho que é o início de muitas outras coisas que vocês depois vão desenvolver no vosso percurso académico. Encerro então esta parte de manhã. Desejo a todos um bom almoço e nos voltamos a ver às 15 aqui. Muito obrigada. Thank you.